Olá, salve Jorge. Este é um assunto que nós precisamos falar porque temos sido questionados há algum tempo já. A questão é o seguinte: Jorge era um capitão do exército romano, temente a Deus, e ele procurava fazer as coisas que Deus queria, era servo do Senhor Jesus. Um dia falaram para ele que ou ele negaria o Senhor Jesus ou morreria. Bem, ele não negou o Senhor Jesus e foi decapitado. A questão é bom, é ruim adorar Jorge, São Jorge? O problema é o seguinte: a Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, nos diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as adorarás, porque eu sou teu Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000ª geração. Então Deus, até na sua ira, ele é misericordioso. Então nós precisamos entender o seguinte: as pessoas que estão na terra, os que buscam, são separados para adorar a Deus, porque santo quer dizer isso. Santo é aquilo ou aquele que é separado para adorar a Deus. Então São Jorge, ele era um homem separado para adorar ao Senhor Jesus, e ele procurava buscar e fazer a vontade dele. Mas a partir do momento que ele morreu decapitado, ele foi para o céu. A Bíblia nos diz também que ninguém dos que vão para o céu voltam à terra para fazer nada, tá? Então a parábola do rico e Lázaro fala muito bem isso, né? Aqui tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Então Moisés e os profetas, quem é Moisés e os profetas? É a palavra de Deus, que Moisés deixou escrito, que os profetas deixaram escrito, e os escritos que são os outros livros. Então nós precisamos aprender sobre isso, né? E então, por que adorar? Por que não adorar, né? Deus, ele fica tremendamente irritado quando nós adoramos a outro ser que não a ele, né? O Senhor Jesus diz no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós irmos a Deus, não existe outro caminho a não ser Jesus. Não é São Jorge, porque ele já morreu, não consegue saber das coisas que acontecem na terra. Não é Maria, não é os outros apóstolos. Maria, por exemplo, nós respeitamos, amamos muito a Maria, santa mulher do Senhor que foi, mas também morreu. Imagina se Maria ficasse sabendo das coisas que acontecem aqui na terra. O céu é um lugar de alegria, um lugar de louvor ao Senhor, um lugar de cânticos celestiais, onde os anjos e os homens que partiram desta terra adoram e louvam ao Senhor Jesus. Imagina se Maria soubesse das coisas que acontecem aqui. Ela ia falar: Senhor, eles estão matando uns aos outros, estão me adorando ao invés de ti, né? Por quê? Porque Jesus é Deus, Maria não. Porque Deus é um só, mas ele se fez em 3 pessoas por amor a mim e a você. Então Maria é humana, e Jesus diz para nós: antes que Abraão existisse, eu sou, né? E em João capítulo 1 diz que Jesus estava no princípio com o Pai, né? E ele é o próprio Deus. Então nada do que existe foi feito sem a presença do Senhor Jesus. Não, Jesus estava no princípio, ele é Deus. O Verbo Jesus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Então, meus amigos, amados, para nós adorarmos só a Deus, mais ninguém, tá? Então aprendam de uma vez e depois consultem, né? A palavra de Deus, ela fala em vários lugares sobre isso. Além de falar em Êxodo, fala também em Isaías, o capítulo 44 e 45, tá? Se você quiser olhar na sua Bíblia, em qualquer edição escrita, né? Seja ela qual for, abra a Bíblia, Isaías 44 e 45, Êxodo, o capítulo 20, a partir do verso 3, e nós temos também Salmos, Salmo 115, tá? Salmos, livro de Salmos, no meio da Bíblia, o capítulo 115 também fala sobre imagem e escultura. E na maioria dos textos, quando fala diretamente, diz que nada sabem os que fabricam e os que as adoram, tá? Então aprendam, Deus é amor, Ele quer que você, criatura de Deus, o ame. E tem mais, imagina bem, Deus nos fez, Ele é o nosso Criador. É como uma mãe ou um pai que criasse uma criança desde pequeno, quando essa criança chegasse na adolescência ou maioridade, virasse para os pais e falasse: olha, a partir de hoje eu não vou mais te chamar de pai, não vou te dar bênção, não vou fazer nada. Quem é meu pai, minha mãe são os vizinhos. Eu vou comer da tua comida, vou dormir na tua cama, mas o meu pai e minha mãe é o vizinho. Imagine só qual a situação, a tua situação como pai e como mãe dessa criança. Ia ficar muito difícil, né? Então procure conhecer um pouco mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você vai entender um pouco mais daquilo que nós falamos. E converse com carinho, procure saber da verdade bíblica, para que você possa entender um pouco mais quem é esse Deus Todo-Poderoso na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E ao invés de buscar Jorge ou Maria, busque a Deus por intermédio do Senhor Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Amém? Que Deus o abençoe. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.